Quer saber quais são as técnicas de seleção por competência que você pode usar, tornando a sua entrevista de seleção muito mais funcional? Então fique aqui que eu vou te mostrar. A entrevista de seleção é uma técnica investigativa e, como tal, pode gerar um certo desconforto e tensão nesse candidato, e você pode deixar de extrair o melhor dele durante a sua entrevista. Para ajudar a quebrar essa tensão e deixar o candidato mais à vontade, eu vou te contar aqui 5 técnicas que você pode usar e deixar a sua entrevista muito mais fluida. A primeira técnica é o aquecimento inespecífico. Quando iniciamos uma entrevista, o candidato muitas vezes ele pode chegar até você com algumas preocupações, situações que ele está vivendo naquele momento, preocupações e questões externas que podem sim afetar o bom andamento da sua entrevista. Quer ver um exemplo? Um candidato que teve somente o horário de almoço para fazer essa entrevista e está preocupado com o horário. Uma outra questão é, por exemplo, uma pessoa que teve que deixar o seu filho com alguém e foi para essa entrevista preocupada com essa situação. Alguém que tem algum compromisso em seguida. Enfim, são questões que podem sim tirar ele desse momento presente. E essa técnica é justamente para trazer a pessoa para o momento presente. Então, o que você vai fazer? A técnica aqui é jogar um pouco de conversa fora. Fazer perguntas mais genéricas, que não tenham nenhuma relação com a vaga em si. Deixar ele um pouco mais à vontade. Então, por exemplo, você pode fazer perguntas sobre o clima, sobre o trânsito, se ele chegou bem, né, se ele teve alguma dificuldade naquele momento de encontrar o endereço. Depois do aquecimento inespecífico, nós temos o aquecimento específico. Nesse momento, o candidato já está mais voltado para o presente. Então, a estratégia aqui é você conceituar a vaga que ele está concorrendo. Então, aproveite para apresentar os dados da vaga. Fale do salário, os benefícios oferecidos, qual a missão do cargo, o que espera desse candidato, as atividades que ele terá que executar, qual é o tamanho da equipe, enfim, são informações que vão engajar esse candidato à vaga em si, vai trazer ele para o foco que é a entrevista. Passada essa etapa, nós vamos para a terceira técnica, que é avaliar as características estruturais. Antes de perguntar quais as experiências e formação do candidato, cabe aqui você entender quais são os valores dele. E aí você pode perguntar, por exemplo, qual é a estrutura familiar dele, quais são seus anseios, sua visão de futuro, quais são seus valores, princípios, referências, os motivos das escolhas que ele fez ao longo da vida até aqui. Gente, o objetivo aqui não é julgar o candidato, e sim entender se os valores dele estão condizentes com os valores da empresa ou com os valores da empresa do seu cliente. E agora entramos na quarta técnica, avaliação das competências. Nesse momento, o candidato já está muito mais relaxado e espontâneo. Então é a hora do entrevistador avaliar as competências técnicas e comportamentais necessárias para o cargo. Cabe aqui você perguntar sobre experiências passadas do candidato. Por quê? Quando você pergunta experiências passadas dele, você já vai ter uma ideia de como ele se comportaria se contratado. Então, exemplo, gente. Ao mapear esse perfil, você identificou que é fundamental que a pessoa que vai ocupar esse cargo se relacione muito bem em grupo. Então você pode fazer perguntas do tipo: você já participou de algum projeto colaborativo onde necessitou se relacionar com mais pessoas? Como foi essa experiência? Quais as maiores dificuldades que você teve ao se relacionar com esse grupo? Esse grupo te ouvia? O objetivo dessas perguntas é entender se essa pessoa de fato tem a competência desenvolvida. E finalmente a quinta técnica, onde a gente vai entender um pouco mais sobre as experiências profissionais do candidato. Nessa etapa, nós vamos considerar os fatos mensuráveis da trajetória profissional e experiências do candidato. Então aqui você vai considerar quais são as experiências mais relevantes que ele teve, experiências com liderança, por exemplo, o tempo que ele ficou em cada organização, os motivos de saída. Essas informações elas vão complementar a sua avaliação e você vai poder identificar a compatibilidade do candidato
com a vaga. E você, conhece alguma dessas técnicas? Usa uma delas? Conhece alguma outra que eu não tenha mencionado? Compartilha aqui com a gente. Aproveita e salva esse vídeo para ver mais tarde. Compartilha com alguém que esteja precisando também ouvir esse conteúdo. E aproveita, siga os canais da Talent para mais conteúdos de RH e gestão de pessoas.